Fala galera que curte o PCFX, eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito do Ryzen 3990X. Por que especificamente desse processador? Porque ele demonstra uma vertente altamente disruptiva da AMD. O que seria essa palavra disruptiva? Significa que ela quebra barreiras. E as barreiras que a AMD quebrou, nesse caso, foram atreladas à performance, à quantidade de núcleos. Nenhum processador até o momento tinha conseguido 64 núcleos em um segmento como high-end. Só que esta frase tem um peso tanto positivo para o nosso futuro, quanto negativo até para o nosso presente. E lembrando, isso tudo que eu vou falar aqui não é necessariamente uma crítica à AMD. Porque, sinceramente, eu como analista de hardware, eu vejo como extremamente positiva essa estratégia, esse posicionamento da AMD no atual cenário de processadores. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma constatação baseada na história e baseada naquilo que eu vejo como futuro, não apenas da empresa, mas como de toda a indústria de processadores. Então, eu gostaria inicialmente de comentar com vocês algumas repercussões de sites internacionais a respeito desse processador em diversos reviews no mundo inteiro. A Nandtech, Streamtech e alguns outros sites reportaram algumas dificuldades com esse processador que não estão atreladas necessariamente a bugs ou a algo relacionado à plataforma, como nos termos em que eu usei em um vídeo recente aqui do canal. A questão toda é que, pessoal, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2017, a AMD lançou o primeiro processador de 8 núcleos mainstream. Um ano depois, manteve, e aí até houve um lançamento em 2017 do primeiro processador de 16 núcleos high-end. A Intel veio com 18 e tal. Depois teve o lançamento do Threadripper de segunda geração e nós tivemos 32 núcleos. E agora nós temos aí 64 núcleos. Em 3 anos, 3 para 4 anos, nós tivemos um salto de 8, 16, 32, 64. Não foi necessariamente esse salto ano a ano, mas foi algo semelhante a isso. E o que é importante de se entender antes de mais nada? Simplesmente não há software que foi pensado 2, 3 anos atrás para um processador de 64 núcleos. Isso é culpa da AMD? De forma nenhuma que isso é culpa da AMD. E isso também não é culpa dos desenvolvedores de software. Afinal, você que está aí na sua casa ia desenvolver 2 anos atrás um programa para usar 64 núcleos, 128 threads. Para usar onde? Não tem, a não ser que fosse um programa extremamente específico, dedicado e usado em altas demandas computacionais. De toda forma, de todo modo, isso é algo muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com a previsão que eu fiz a respeito das NVIDIA RTX. Eu falei logo no lançamento que essas placas iriam passar por um período de beta teste muito longo e que quem iria pagar por isso era a pessoa que comprasse. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou relembrar vocês. Eu disse, a pessoa que comprar uma placa dessa vai pagar caro para ter uma tecnologia disruptiva, sim, porque afinal nenhuma outra placa oferecia Ray Tracing na época, de qualquer modo, nem, mesmo que seja híbrido ou completo, não oferecia Ray Tracing jogável em tempo real. A NVIDIA ofereceu com uma performance disruptiva, sim, por mais que a gente queira criticar pela estratégia de preço, a performance era disruptiva em termos de Ray Tracing. Porém, não existia software que usasse em tempo real o Ray Tracing em games. E aí acaba que o cara compra um hardware potente para aquilo, mas ele vira um peso de papel nesse sentido, porque não existe software que use. Só que a culpa não é do desenvolvedor, o desenvolvedor não vai desenvolver Ray Tracing para não rodar em nada. É preciso que venha um hardware disruptivo para que comece a ser desenvolvido material naquele sentido. Só que qual é a penalidade? As pessoas que compram aquele material inicial, aquele hardware inicial, elas vão pagar a penalidade de não ter uso e pagar caro. E é isso que está acontecendo com o Ryzen Threadripper 3990X. Ele é um processador com tantos núcleos, com tantas threads, que a grande maioria dos softwares não consegue utilizar porque não foi pensado para aquilo.
E o grande exemplo que é trazido por Extreme Tech, por Anand Tech, é com relação ao Windows. O Windows Home e o Windows Pro, eles são pensados e desenhados para até 128 threads. E aí você diz, mas 128 threads é justamente as threads que tem o Threadripper 3990X. Só que a partir de 64 threads, o Windows divide essas threads em 2 grupos. Como se fossem 2 processadores. Como assim 2 processadores? Não sei se vocês já viram, são familiarizados com placas de servidores, mas existem placas-mãe que cabem 2 processadores, 2 sockets. E aí o sistema ele vai entender como 2 processadores, aí vai usar um separado do outro, etc. E por conta da latência presumida entre um e outro, ele vai jogar umas atividades ora num, jogar outras atividades ora no outro. E é basicamente isso que acontece com o Ryzen Threadripper, mesmo ele sendo um único processador. E esse é o problema pelo qual passaram os reviews que não conseguiram ver escalonamento em todas as análises, em todas as aplicações. Para quem não está entendendo o escalonamento, por exemplo, se eu tenho 32 núcleos e vai render, por exemplo, 32 pontos no Cinebench, 32 núcleos rendendo 32 pontos, logo 64 núcleos vai render 64 pontos. Só que quando o meu sistema operacional não usa esses 32 núcleos a mais, ele continua rendendo 32 pontos. É basicamente essa a ideia do problema do não escalonamento dos Ryzen Threadripper. Mais uma vez, a culpa é da AMD? Não. A AMD tem mais é que lançar um produto que ninguém consiga usar para que realmente as pessoas comecem a desenvolver para ela. Porém, eis aqui a minha recomendação. Não compre, porque dificilmente você vai usar ele como ele deveria. Você vai pagar caro para não ter um produto plenamente usável. E, inclusive, há muitos reviews que estão recomendando mais você comprar o 3970 do que comprar o 3990. Justamente porque a questão da eficiência do uso dos núcleos pelo preço que você paga é muito melhor. Eu vou citar um exemplo específico que foi testado pelo JZ2Sense, tá? E ele colocou um 9900K de 8 núcleos, 16 threads, contra um 3970 com 32 núcleos e 64 threads, os dois rodando o Premiere Pro, fazendo uma renderização de um vídeo altamente complexo. A performance, o tempo que foi usado pelo 9900K foi o dobro do tempo do 3970X, ou seja, o 3970X é 2 vezes mais rápido que o 9900K. Só que só a título de comparação, o 9900K custa R$ 2.500 e o 3970X custa R$ 14.999. Então, daí você consegue ver o quão esses processadores de muitos núcleos não são tão bem utilizados. Mais uma vez, não é necessariamente culpa da AMD. O produto está lá, falta desenvolverem. Mas, ao mesmo tempo, eu, como consumidor, não vou pagar 5 vezes mais, 6 vezes mais num produto que não vai me entregar 6 vezes mais performance. Era exatamente a mesma crítica que a gente fazia às RTX. E, reiterando, não é culpa da NVIDIA. A NVIDIA criou um negócio disruptivo, um negócio que oferece algo que ninguém oferecia, mas ao mesmo tempo acaba que é lógico que ninguém oferecia, cara. Entendeu? Então, assim, é complicado porque o correto é, na minha visão, se você vai oferecer uma performance disruptiva, que seja pelo preço do que normalmente seria algo que teria aquela performance sem o adicional do preço. Isso aqui seria o ideal. Claro, a gente não pode exigir, porque realmente, por exemplo, principalmente no caso do Threadripper, porque, por exemplo, a NVIDIA, uma 2080 rende igual a 1080 Ti. O Ray Tracing é meramente o adicional ali. Deveria ter o mesmo preço. Não tem, é mais caro. Né? Então, assim, cobraram pelo Ray Tracing. Agora, o Threadripper, ele cobra também muito mais caro, mas em alguns casos ele funciona loucamente mesmo, no sentido de escalonar muito bem e render muito bem, e aí o negócio é monstruoso mesmo. Tá? Mas qual é o ponto que é fundamental para o nosso futuro? Se a AMD hoje, e isso é fundamental que você que está em casa entenda, teve muita gente que me abordou e disse assim, mas Marcos, esses processadores Threadripper 3990X são para workstations, são para servidores. Gente, processador para servidor se chama EPYC. Tem um EPYC
de 64 núcleos, 128 threads, com octa-channel, com mais PCI lanes, com muito mais coisa a oferecer, tá? E com a mesma configuração de cores e threads. A AMD está vendendo esse processador como um processador para prosumers, que seria prosumidores ou consumidores profissionais. E se a AMD está vendendo eles dessa forma, significa que a AMD vai focar os esforços dela em desenvolver aplicações voltadas para esse pessoal, consumidores profissionais, o cara que trabalha com Premiere Pro, DaVinci Resolve, com After Effects, com Cinema 4D, esse tipo de aplicação de profissionais, mas profissionais normais, vamos dizer assim, não são pessoas absolutamente dedicadas a uma coisa específica. E isso significa que, muito provavelmente, num futuro, a AMD vai fazer parcerias, como tem feito em jogos, tanto para Ryzen quanto para Radeon. A gente tem visto que, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey melhorou muito a performance de Radeon em relação a Assassin's Creed Origins. Alguns outros jogos melhoraram muito a performance de Radeon em relação a jogos anteriores que a AMD não tinha parceria. Então, essa noção de que a AMD tem a real ideia, o real foco de manter os Threadripper como processadores para consumidores profissionais vai fazer com que ela tenha parcerias que, vamos dizer, obriguem os desenvolvedores de software a criarem aplicações voltadas para consumidores profissionais ou façam otimizações em aplicações que já existem, como Premiere Pro, DaVinci Resolve, etc., para usar processadores com muitos núcleos. E essa que é a grande sacada, a grande coisa foda do futuro que esses Threadripper podem nos proporcionar. De serem realmente processadores que vão, daqui a um tempo, ter um uso absurdo, e aí vão fazer processadores de 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos parecerem absolutamente ridículos. Só que, claro, para isso realmente acontecer, é preciso que esses processadores fiquem cada vez mais baratos. Hoje, eu não consigo ver uma pessoa que vá comprar um processador de 20 e poucos mil reais para usar no Premiere Pro. Eu realmente não sei qual o nível do profissional. Claro que se houverem empresas para edição de vídeo e tal, elas vão fazer uso disso. Mas, novamente, eu acho que, como nós temos aqui uma faca de dois gumes, em que hoje você compra aquele processador para Premiere Pro e ele não vai ser utilizado, porque não está otimizado, automaticamente isso vai ter um peso para que os desenvolvedores do Premiere Pro, do DaVinci Resolve, digam: AMD, eu não vou perder meu tempo desenvolvendo para esses processadores de 64 núcleos e 32 núcleos, porque ninguém comprou ainda. Então, assim, é uma balança muito difícil de conciliar e a tarefa da AMD vai ser muito difícil. Um exemplo clássico que eu gostaria de dar para vocês, do mundo real, é a VMware, por exemplo. Eles têm como otimizar as máquinas virtuais que eles oferecem para 32, 64 núcleos. Só que a licença para isso fica mais cara. E é aí que começa a ser um problema. Tipo, será que os desenvolvedores vão trabalhar realmente 64, 32 threads? Enfim, é uma coisa que fica na nossa cabeça, é um pensamento que fica para o futuro. E hoje, você até olha para consoles, por exemplo, e pensa assim, eles ainda nem lançaram os novos consoles, e são 8/16. Como é que será que daqui a 2 anos nós estaremos no mercado de PC? Será que um processador de 16 por 32 não vai custar $500, $300? Realmente, a AMD está mostrando que está muito bem preparada para uma evolução absurda. E apesar de todos os bugs, eu já os relatei aqui várias vezes, ao menos ela, a AMD, tem uma como é que eu vou dizer? Não é um futuro, mas é uma visão inovadora. Por mais que a gente queira dizer assim, pô, tem bug, tem tal. Tem. Mas realmente, hoje, a inovação é a marca característica da AMD e que, obviamente, para tudo que se inova, para tudo que há de novo, haverão novas descobertas, haverão bugs, haverão desafios, haverão caminhos tortuosos a se percorrer. Então, o que resta para a gente é aguardar e ver o que vai acontecer com a AMD, com a Intel principalmente, como que ela vai reagir
aos Ryzen Threadripper, aos Ryzen comuns mesmo, 3900X, o 3950X. E, meu amigo, eu espero que a Intel venha com produtos bons e baratos, que eu acho difícil, e a AMD assim sucessivamente, para que a gente consiga ter acesso a processadores melhores, a softwares melhores e um futuro bacana aí pela frente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Sabedoria na cabeça e paz no coração.